Boa tarde. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Nessa quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018. Nós estamos vivendo em um clima político. E os ânimos estão acirrados. Eu gosto dessa época de política. Dos pró e dos contra se conversarem. De ver a opinião de cada um. Uns 3 anos atrás, em 2015, eu tinha a mente religiosa. Eu pensava do ponto de vista bíblico a respeito da política. Hoje penso diferente, porque não penso de maneira bíblica. Antigamente, eu era mais um conservador, era conservador e não liberal. Pois os conservadores é aqueles que defendem o ensinamento bíblico, o ensinamento judaico-cristão. Tem alguns liberais que também têm uma inclinaçãozinha para o ensino judaico-cristão. São moderados. Mas eu era tudo o que a Bíblia ensina, tudo aquilo que a Bíblia proibia, eu também proibia. Uns 15 anos, mais ou menos, uns 20 anos atrás, eu fazia parte de uma denominação cristã, a Igreja do Evangelho Quadrangular, e lá eu ouvia dizer: não vote no PT, porque é um partido maligno ligado ao comunismo. Não vote em Lula, porque Lula é comunista, é ateu, e vai fechar as igrejas. O comunismo persegue os crentes, persegue a religião, persegue os cristãos. Não vote neles. E os pastores, que são manipuladores, eles trabalham com o temor e o medo, mexe nas emoções da pessoa, leva a pessoa a odiar aquele que é contrário à Bíblia, ao ensinamento da Bíblia. E eu via isso lá. Aconteceu que o PT ganhou a sua primeira eleição. E eu não vi o PT perseguindo igrejas, querendo fechar igrejas, querendo proibir o culto, mas simplesmente respeitou o direito de expressão. É um partido que respeita o direito de expressão, que dá apoio ao livre pensamento. E da eleição de Lula para cá, em vez de diminuir as denominações, cresceram mais ainda o neopentecostalismo.
surgiu e cresceu aqui no Brasil. E ninguém perseguiu. O PT não quis fechar a igreja, não quis cobrar imposto dessas igrejas que hoje é empresa e merece cobrar imposto. Porque hoje não tem nada a ver de pregar evangelho, de pregar o bem, não. A visão é ganhar dinheiro. A visão é fazer da Bíblia uma ferramenta de ganhar dinheiro, fazer da Bíblia uma ferramenta de comércio, para ganhar dinheiro dos ingênuos, dos incautos, daqueles que não pensam, que não usam a razão e que anda por uma fé que é uma crença sem evidência. O comunismo vai acabar com as igrejas. O comunismo é o sinal da besta, diziam eles nos seus estudos de profecia. O que aconteceu que o comunismo caiu, perdeu força. Então, o que aconteceu? As interpretações cristãs, o que eles ensinavam foi falso. Foi mentira para colocar o medo, o temor e o terror nos crentes. E hoje o que é que eles dizem? Hoje eu repito isso aí para muitas pessoas. Muitos crentes, eu falo isso aí, eles ficam de boca calada. O CPF é o sinal da besta. Quando saiu logo o CPF que queria criar o CPF. O CPF é o sinal da besta. O código de barra é um sinal da besta. Quem fazer isso, quem receber esse código de barra, quem usar isso, vai estar com o sinal da besta, vai perder a salvação e não vai se salvar. Está aí o código de barra, funcionando para o bem das pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Está aí o CPF para facilitar a vida das pessoas. E cadê o sinal da besta? Que todos os crentes têm CPF e usam o código de barra na compra de coisas, para pagar boleto, essas coisas. Então a religião é isso, é o pensamento religioso, dificulta, atrapalha o desenvolvimento da sociedade. Atrapalha o desenvolvimento científico. E aqueles que seguem os pensamentos religiosos, ele fica no atraso. Ele fica no atraso. Porque é aquela mesma coisa. É colocar medo, temor, alarme na vida das pessoas. O desenvolvimento científico, eles ficam entrando no meio para atrapalhar. A ciência quer estudar as coisas para melhor facilitar a vida do homem, para que o homem viva mais. Eles ficam entrando, metendo a sua mão no meio, dizendo que a Bíblia condena isso, a Bíblia condena aquilo, a Bíblia condena transfusão de sangue, a Bíblia condena aborto. Olha que eu já li na Bíblia, não sei, foi no provérbio, dizendo assim, que a pessoa que vem ao mundo para sofrer, era melhor que fosse um aborto. Era melhor que não fosse nascido. Tem esse versículo na Bíblia, no Eclesiastes, ou é em Provérbio, está lá. É um conselho de Salomão, que a pessoa que vem para essa vida para sofrer, é melhor que fosse um aborto. Então, se faz um aborto para o bem da mãe, e para o bem daquele que vai nascer, como é que isso é ruim? Como é que isso pode ser proibido? A questão do aborto depende da mulher, a decisão da pessoa. E quando ela decide sem ideia religiosa, fica mais fácil ainda. Porque se ela também for uma religiosa, uma fanática religiosa, ela não vai querer a questão do aborto. A questão da natalidade, preservativo que se usa, a vasectomia que se faz no homem. A religião entra no meio e diz, está escrito na Bíblia, cresceis e multiplicais. Mas a pessoa que tem muitos filhos e que não tem condição de criar os seus filhos e dar uma vida digna, era melhor que não tivesse muitos.
era melhor que fosse regulado essa questão aí. Porque isso traz o quê? Tanto preocupação para a família, como preocupação para o Estado. Mas a religião entra no meio, é pecado. Deus diz que é para crescer e multiplicar. Lá naquela passagem que fala de Onã, que ele, quando tinha relação com a sua cunhada, porque segundo a Bíblia ele tinha que suscitar filho para seu irmão, porque o irmão morreu e não deixou nenhum descendente, e ele tinha que engravidar a sua cunhada, para que aquele filho fosse considerado do seu irmão. Mas ele não queria fazer isso. No momento que ele ia ejacular, ele ejaculava fora, não deixava cair dentro da vagina da sua cunhada. Ejaculava fora. E diz que o Deus matou ele por causa disso. Por causa disso. Aí a Bíblia usa essas coisas, o crente usa essas coisas aí. Para essa questão da prevenção da natalidade. Então a religião entra no meio para atrapalhar a vida da pessoa. E a gente está vivendo hoje no ano político, eu falei no princípio. Aí tem um candidato da extrema-direita e outro da extrema-esquerda. E o da extrema-direita é conservador, é religioso. A tendência é para as coisas da religião. Proibir aborto. Diz que proíbe a legalização da maconha. Olha que no Canadá, que é um país desenvolvido, já foi legalizada a maconha e essa semana já se vendeu maconha para o povo lá. Exceto as pessoas de menores que não pôde comprar. O candidato já aumentou, falou bem assim, que o candidato adversário quer legislar as drogas. Falando só da maconha, não é de outras drogas, só da maconha. Mas ele, para meter o temor no povo, já disse que quer legalizar as drogas, num sentido já genérico. E a questão é a legalização da maconha. Canadá, parece que o Uruguai também, e outros países aí, que foi legalizada a maconha. Então a religião entra no meio para atrapalhar, e os religiosos, os pastores, manipuladores, entram no meio para meter temor e medo. Se você votar no da esquerda, você está cometendo um pecado. Que nem ouvi um vídeo dizendo que a pessoa estava cometendo um pecado votar em pessoas de esquerda, pessoas que têm pensamentos liberais, pessoas que não são do lado do conservadorismo, que são mais abertos, que são mais racionais, e não agem pela emoção, mas sim pela razão. O candidato da direita diz que a maioria que tem que governar e que a minoria tem que se curvar perante a maioria. Então, o gay, que é a minoria, ateu, e outras religiões aí que são a minoria, tem que se curvar a maioria que é cristã. Então não pode ter voz altiva, não pode ter liberdade de falar, de dizer, de expressar o seu pensamento, seu livre pensamento, como diz a Constituição. Que o livre pensamento, o homem tem um livre pensamento. De falar aquilo que ele acredita, de expressar seu pensamento, o que ele não acredita, o que ele aceita, o que não aceita. Então, é isso aí. Agora, eu assisti um vídeo de Ralph Gomes, e ele chamando a atenção dos ateus, dizendo: como é que um ateu vota no Bolsonaro, que é um da extrema direita, uma pessoa que diz que vai ser contra a minoria,
uma pessoa que é a favor do ensinamento religioso e abre o seu programa dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E achando que uma religião é que tem que dominar o Estado. Se nós vivemos num país laico, que não tem uma religião oficial, ele quer implantar um ensinamento judaico-cristão aqui dentro. Principalmente o ensinamento cristão de que Jesus é o Senhor do Brasil. Uma coisa que os judeus não concordam, porque o judeu diz que Jeová é o Deus de toda a terra, é o Deus que domina, é o Rei eterno. Não diz que é Jesus, então já entra em choque com o ensinamento judaico. Eles querem dizer que é Jesus que é o Senhor do Brasil. Jesus não é Senhor de nada. Então, é isso aí. Tem ateus, livres pensadores, que diz que vota nesse homem. Eu também fiquei pensando, como é que um ateu, um livre pensador, vota em Bolsonaro, que é contra todas as ideias dos ateus, no sentido de crença religiosa, no sentido de maneira de pensar dos ateus. Ele é contra a maneira dos ateus pensar. Que o ateu é contra o sistema religioso. O ateu diz que a religião é ilusão, é fantasia, é superstição. E quer votar numa pessoa que apoia a religião, que apoia a ilusão, que apoia a superstição. É isso aí que eu não entendo. Mas como a pessoa tem a liberdade de pensamento, tem a liberdade de escolha, tem um livre-arbítrio para escolher a quem quiser, ele está livre para escolher a quem quiser. Agora, o que eu acho assim estranho é a incoerência da pessoa ensinar uma coisa e viver de outra maneira. Ensina-se que é contra uma coisa e, ao mesmo tempo, está a favor desse sistema, a favor desse ensinamento, votando numa pessoa que apoia esse ensinamento. É isso aí que eu não aceito. Eu não aceito, mas tolero. Eu não aceito, mas tolero. Temos que ter tolerância um com o outro. O ateu entrar nesse fanatismo, ser fanático por uma pessoa que é contra tanta coisa, que é a favor de tanta barbaridade, de tortura, de ditadura e outras coisas mais aí, eu não entendo. Mas o antipetismo, como diz o caso, a pessoa que é anti um partido e que só vê as coisas ruins que o partido fez e acha que esse partido nada de bom fez, que tudo foi ruim, eu prefiro ficar como está aí. Porque pelo menos assim eu tenho a liberdade de fazer meus vídeos, tenho a liberdade do livre pensamento, e eu sei que o religioso ele é intolerante. Ele não aceita um ponto de vista diferente. E pelo amor da sai querer fazer calar os livres pensadores não é difícil. O pensamento judaico-cristão, porque na própria Bíblia diz assim, não terás outro Deus diante de mim. Isso é intolerância. O monoteísmo é intolerância. O politeísmo é liberdade, é tolerância. Ser politeísta, que aceita vários deuses, várias opiniões, e não uma só. O politeísmo é intolerância, é liberdade. Já o monoteísmo é intolerância, é exclusividade. E eu estou ao lado da tolerância e daqueles que pensam de maneira aberta, daqueles que inclui, não exclui, de partidos que inclui, aceita todos e não exclui as pessoas. Eu corro atrás dessas ideias aí. Por isso que eu não me identifico com o candidato da direita. Boa tarde e passa bem. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal e aperte o sininho.